7, 10 a 13. 1 Samuel, capítulo 7, versículos de 10 a 13. É no Velho Testamento, 1 Samuel, capítulo 7, de 10 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia, o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu queria que você levantasse a sua mão, orasse por mim, para que eu traga uma palavra para você, que te abençoe. Uma palavra que prepare o seu coração, para que quando você participar da mesa nessa manhã, você seja curado, que você seja restaurado, que que Deus venha abrandar seu coração com a paz dele, a misericórdia e a compaixão dele. Muito obrigado, Pai, ao abrirmos a tua palavra, que teu Santo Espírito tenha liberdade para falar com cada um de nós e aplicar a palavra à vida de cada um. Nós te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém. Deus é muito bom. A tecnologia que nós temos hoje, queridos, que é tão boa, que nos ajuda em tantas coisas, infelizmente, ela roubou algumas coisas que nós tínhamos antes e que hoje quase que não temos. Vou usar aqui um exemplo bem simples. Uma coisa que é difícil da gente ver hoje é um álbum de fotografias. Não é? Antigamente tinha álbum de fotografia do casamento, da formatura, da reunião da família. Isso hoje não existe mais, um álbum de fotografia. Hoje tudo é virtual. Às vezes você diz: eu quero ver, cadê? Está lá no computador. Cadê? Eu queria ver, está no pendrive. Cadê aquelas fotografias? Estava no celular que foi roubado. Então hoje a gente perde muita coisa, porque não existe mais isso. Você lembra aqueles álbumzinhos do Kodak que a gente tinha? E que folheava, ia de mão em mão? Você não existe mais isso. É claro que você pode fazer fotografia se você quiser, mas isso é uma coisa que não existe mais. Infelizmente, nós hoje não temos uma recordação daqueles dias que foram importantes para nós, que foram marcantes para nós. Nos tempos bíblicos, estou falando isso para situar você no contexto. Nos tempos bíblicos, a maneira de se lembrar de algo importante que aconteceu, de algo importante que alguém fez, de alguma coisa que Deus operou, a maneira de se lembrar de algo importante era se levantando um altar naquele lugar. Se você olhar a Bíblia, o Velho Testamento, tem muitas histórias de altares que foram levantados em determinados lugares. E esses altares, eles eram para que as pessoas não se esquecessem do que aconteceu ali. Então, para que as pessoas, quando passassem por ali, se lembrassem que ali houve uma grande vitória,
que ali houve um grande livramento, que ali houve uma grande manifestação de Deus. E a maneira mais simples de se fazer isso, nos tempos bíblicos, era se colocando uma pedra. Se colocava uma pedra para que aquela pedra ficasse ali como um memorial, como uma lembrança, como uma recordação de algo que Deus fez naquele lugar, de algo que alguém fez naquele lugar. E é interessante a gente olhar para essa cidade de Mispa. Essa é uma cidade que eu queria provar para você, que essa cidade que nós vamos mostrar aqui, ela está na nossa casa, ela está na nossa vida pessoal, ela está na nossa família, ela está na nossa igreja, ela está na nossa denominação, ela está na nossa cidade, no nosso país, ela está em todos os lugares, como eu vou querer mostrar para você. Mispa era uma cidade, ainda existe essa cidade, hoje ela tem um outro nome, que está a 10 quilômetros de Jerusalém. Então, Mispa era uma cidade muito importante, porque várias coisas aconteceram ali que geraram unidade, que geraram apoio, que geraram colaboração. Várias coisas aconteceram ali que favoreceram a coletividade de Israel. Por exemplo, foi ali que várias vezes Israel se reuniu para sair para a batalha, onde eles juntaram forças, onde eles ficaram unidos e foram enfrentar os seus inimigos. Foi ali que Samuel foi levantado como líder sobre Israel. Foi em Mispa. Foi em Mispa é que Saul, o primeiro rei de Israel, foi escolhido lá no meio das jumentas do seu pai. Ele foi ali apresentado, foi separado. Então, e em Mispa, houve uma vitória que foi uma vitória extraordinária, essa que nós acabamos de ler aqui. Nesse lugar, né, foi uma vitória extraordinária, onde Deus trovejou com um grande estrondo, botou um pânico nos filisteus, e os filisteus foram derrotados, saíram, e nunca mais, querido, eu gostei do nunca mais. Quem é que gostaria que uma coisa nunca mais acontecesse na sua vida? Nunca mais acontecesse na sua família, na sua casa, na sua vida profissional, na sua vida ministerial, não é? Ali Deus deu uma vitória estrondosa para eles, né? Porque eles se livraram dos filisteus, cidades foram devolvidas, territórios foram tomados de volta, quer dizer, houve uma grande restituição ali em Mispa. E aí Samuel, ele colocou ali em Mispa, ele colocou uma pedra que foi um memorial, não é, para eles se lembrarem das vitórias que aconteceram ali naquele lugar, porque não foi uma, queridos, foram várias coisas importantes aconteceram para Israel em Mispa, não apenas essa vitória certamente era mais marcante, porque Deus deu um estrondo e o povo saiu em pânico. Então, ele fez um memorial ali, querido. O mundo é feito de memoriais, tem memoriais no mundo todo. A nossa cidade tem vários memoriais, tem um aqui bem pertinho, na Glória, tem um memorial lá, que tem uma cabeça grande lá, de quem é? Getúlio Vargas. Memorial Getúlio Vargas. Está aqui, você vai a pé daqui para lá. Não é? Então, as cidades, elas fazem isso. Elas colocam memoriais para que as pessoas se lembrem, para que as pessoas não se esqueçam que ali aconteceu uma vitória, para que as pessoas recuperem confiança, esperança para os dias de hoje. Então, Samuel colocou uma pedra para que Israel não esquecesse. Ele deu um nome para essa pedra, que foi Ebenezer, que quer dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. Quem é que pode dizer? Até aqui o Senhor nos ajudou. Será que você pode dizer, até aqui o Senhor me
me ajudou. Amém, querido? Existem certas vitórias, queridos, que não devem ser esquecidas. Existem certas vitórias que a gente deve sempre se lembrar e até comemorar. Amém? Você viu quanta comemoração para o rei do futebol que fez 80 anos. Para lembrar, né, o feito que esse rapaz fez. Esse rapaz, né? Rapaz de 80 anos. Então, deve ser certas memórias, a gente tem que estar sempre se lembrando. Certas figuras, a gente tem sempre que estar se lembrando. Quem tem nas suas paredes um retrato do seu pai, da sua mãe? Ninguém tem. Da sua família? Do seu casamento? Tem aquele retrato cafona com 7 carinhas do seu filho? Você vê como isso, até isso está se perdendo, né, minha gente? Isso está se perdendo. Fotografia da família, fotografia do pai e da mãe, botava o pai e a mãe, e o Sagrado Coração de Jesus no meio. Não é verdade, queridos? Então, queridos, como eu dizia, tem certas vitórias que você já alcançou, que você não deve esquecer. Que você deve sempre se lembrar. Que você deve até comemorar. Não é? Eu, em geral, quando alguém faz anos, eu mando os parabéns para aquela pessoa que faz anos, e eu digo para aquela pessoa, certamente, no dia que você nasceu, foi o dia mais feliz da vida da sua mãe. Mulheres que estão aqui, teve algum dia mais feliz do que o dia que nasceu seu primeiro filho? E no segundo? E no terceiro? E quando nasceu o primeiro neto? Olha aí, ó. Eu perguntei para minha sogra, quando foi que você foi o dia mais feliz da sua vida? Quando nasceu a sua primeiro filho, que foi a filha? Ou quando nasceu a sua primeira neta? Aí ela virou para a filha e disse, me desculpe. Foi a neta. Né? Porque a neta é dobrado, né, querido? O neto é dobrado. Então, são memórias, isso são coisas que a gente não pode esquecer. Então, eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem memórias, vitórias. Tem gente que só se lembra das coisas ruins. Ah, foi nesse dia que morreu fulano. Ah, hoje faz tantos anos que aconteceu aquela desgraça na minha família. Tem gente que só lembra de coisa ruim. Vamos lembrar de coisa boa, querido. Vitórias que você alcançou. Coisas que você conquistou, que você realizou, né? Dê sempre graças a Deus, se lembre dessas coisas, é bom, porque isso traz ânimo, traz força, traz encorajamento para o presente, para o tempo que a gente está vivendo agora. Amém, queridos? Mas aqui nós vemos, como eu dizia, querido, 3 coisas aconteceram em Mispa, que são coisas que acontecem na nossa vida, acontece na família, acontece na igreja, acontece no meu comércio, acontece no meu trabalho, acontece na denominação, acontece no país, acontece em tudo. Primeira coisa, querido, nesse tempo que aconteceram essas coisas aqui, Israel estava vivendo debaixo da opressão dos filisteus por muitos anos. Os filisteus tinham tomado várias cidades de Israel, tinham ocupado vários territórios em Israel. E como nós dizíamos, você que nos acompanha, dizíamos em domingos anteriores, em mensagens anteriores, às vezes Deus permite que certas aflições nos sobrevenham. Às vezes Deus permite que coisas difíceis nos aconteçam,
Às vezes Ele permite coisas que a gente não entende que aconteçam na nossa vida, mas Ele não permite essas coisas para elas nos destruírem, para elas acabarem contra nós. Ele não permite essas coisas difíceis que acontecem para virem contra nós. Ele permite porque Ele sabe que essas coisas, por mais difíceis que sejam, vão favorecer a nossa vida, vão trabalhar ao nosso favor, vão cooperar para o nosso bem, vão nos levar para o mais. Amém, queridos? Às vezes Ele permite certas coisas desagradáveis para a gente aprender coisas que a gente ainda não aprendeu. Ele permite certas coisas para a gente fazer certos consertos na vida, para a gente fazer certas correções na nossa vida. Ele permite certas coisas para a gente fazer mudanças, fazer um movimento novo na nossa vida. E é muito interessante, querido, porque Israel estava ali em Mispa, num momento de conserto com Deus. No momento que Israel estava se consertando com Deus, estava se arrependendo dos seus pecados, estavam se livrando dos ídolos, dos astarotes, dos baalins. Então Israel estava vivendo um momento de mudança, um momento de arrependimento, um momento de confissão de pecados, e um momento de conserto. E aí os filisteus vieram com ímpeto sobre eles. Presta atenção, queridos. Quando a gente se propõe a consertar alguma coisa, a corrigir alguma coisa, a mudar alguma coisa, fazer um movimento novo, o inimigo se levanta contra você. Ele quer manter você na estagnação. Ele quer manter você ali parado, acuados, oprimidos, sem território, sem cidade. E aí, no momento que o povo começou a buscar a Deus, liderado por Israel, veja só, queridos, foi mais um momento em que, liderado por Samuel, foi mais um momento que Samuel conseguiu juntar o povo de Israel e unidos, eles fizeram um concerto. Eles tiraram do seu meio todos os ídolos, porque eles eram de Deus, eram um povo de Deus, estavam seguindo a Baalins, estavam seguindo a Astarotes, então eles estavam tirando a idolatria. Eu estou falando que só você lê do princípio, tá? Do capítulo, você vai ver tudo isso aí. Eles estavam fazendo uma limpeza. Quem aqui nesses dias fez uma limpeza na sua casa? Na pandemia. Então eles estavam fazendo, querido, uma limpeza, um conserto com Deus. Nós podemos dizer, queridos, que eles estavam se convertendo um pouco mais, porque a cada dia a gente está se convertendo, né, minha gente? Eles estavam se convertendo, eles estavam tirando. Presta atenção, querido, que tem certas ações que nós fazemos, certas escolhas que nós tomamos, certas decisões que nós tomamos, que chamam a atenção do céu, que chamam a atenção de Deus. E eles, quando eles se movimentaram nesse conserto, nesse arrependimento, não é? Provocou uma ação de Deus. Deus fez certas coisas acontecerem aqui, que veio um estrondo, os filisteus saíram correndo. Então, queridos, você quer ver, já aplicando um pouco na nossa vida, você quer ver a manifestação de Deus na sua vida? Na sua casa, na sua família, no seu comércio, na sua profissão, nas questões que você está enfrentando hoje, você quer ver uma manifestação de Deus? Faça escolhas que favoreçam a união, que favoreçam a colaboração, que favoreçam o coletivo. Não escolhas individuais, egoístas, mas aquilo que vai favorecer o todo, não é? Tenha coragem de fazer consertos que você precisa fazer, limpezas que você precisa fazer na sua vida.
limpezas que você tem que fazer na sua casa. Se converte um pouco mais, busca mais a Deus, ore mais a Deus, clame mais a Deus, adore mais a Deus. Faça movimento dentro de você para mudar alguma coisa, para consertar alguma coisa. Tem um relacionamento que está difícil, faz alguma coisa que dá para fazer. Isso provoca, queridos, não é? Por exemplo, querido, eles tiraram os ídolos. Nós, às vezes, não temos que tirar, talvez não tenha nenhuma Nossa Senhora da Aparecida na sua casa, graças a Deus, você já tirou tudo que você tinha na sua casa, mas por incrível que pareça, ainda tem gente com ídolos dentro da sua casa. Dentro com imagem, não tem fotografia do pai e da mãe, mas tem imagens. Não é, queridos? Então, faz uma limpeza na tua casa. Olha aqui, querido, faz uma limpeza no teu coração. Não é? Porque às vezes os ídolos não estão do lado de fora. Os ídolos estão dentro do coração, é um orgulho, é uma soberba, é se achar que é melhor que os outros, que sabe mais do que os outros, que faz mais que os outros. Às vezes um ídolo que está no coração é uma birra que tu tomou com alguém, uma pirraça que você está com alguém, está aí dentro do teu coração, um rancor, um ressentimento, um ódio, não é? Então, um julgamento. Então, queridos, essa palavra aqui já vai nos acertando aqui para chegar nessa mesa. Quer participar dessa mesa, quer ser abençoado, quer ser curado, quer ser restaurado, se conserta com Deus, se conserta com a tua família, se conserta com seus amigos, se conserta com a sua igreja, se conserta com Deus, faz coisas que venham corrigir o que você fez de errado. Amém, queridos? Vocês estão aí? Talvez alguns de nós, queridos, precisamos nos consertar com o nosso próprio passado. Olha, o passado já passou, deixa para trás o que para trás ficou, não fica trazendo o passado toda hora, o passado toda hora, o passado toda hora, o passado já passou. E o passado tem isso de bom, ele já passou. Amém, queridos? Então, talvez alguns de nós aqui, queridos, que estamos numa manhã de Santa Ceia, para participarmos dessa mesa, temos que fazer como Samuel. Uma limpeza. Eu quero participar dessa mesa mais hoje de coração limpo. Quero tirar essa raiva, eu quero tirar essa mágoa, eu quero tirar esse rancor, eu quero tirar essa cobrança que eu tenho, porque eu estou sempre cobrando de fulano alguma coisa, não é dinheiro não, mas eu estou cobrando, né? Eu estou sempre exigindo alguma coisa daquela pessoa, acho que aquela pessoa tem que me pagar, eu acho que aquela pessoa tem uma demanda comigo. Então, queridos, faça escolhas para o mais. Tira o teu pé daquilo que tem aparência de mal. Amém? Nós vemos aqui, queridos, que houve um livramento, mas esse livramento foi precedido de um grande conserto por parte de Israel. Uma grande disposição de tirar os ídolos, de se consertarem, de se unirem, de colaborarem uns com os outros, de não ficarem brigando, se desentendendo uns com os outros. Então, há um versículo que a gente gosta muito, que fala muito, né, que a soberba precede a ruína. A gente pode fazer o contrário desse. A humildade precede uma grande honra. Porque para fazer essas coisas, querido, tem que ter humildade. Humildade para reconhecer que tem coisa que está errada. Humildade para reconhecer que tem certos relacionamentos que não estão bons. Humildade para pedir perdão. Humildade, me desculpe, te magoei. Me perdoa, sinto muito. Amém, queridos? Então, a primeira coisa que nós vemos que aconteceu em Mispa, precisa acontecer na minha vida. Precisa acontecer na nossa casa, na nossa família, precisa acontecer na nossa igreja, precisa acontecer na nossa denominação. Não é, queridos? Humildade para se consertar,
humildade para pedir perdão, humildade para perceber que você subiu aí num pedestal, se julgando melhor que os outros, e ter que pedir perdão. Foi isso que aconteceu em Mispa. Por isso que Mispa foi tão importante para Israel. Porque foi um lugar de conserto, foi um lugar de restauração, foi um lugar de restituição. E esse lugar de conserto, de restauração, de restituição pode acontecer na sua vida. Pode acontecer na sua casa, pode acontecer na sua família. Amém, queridos? E aí, não é Samuel, em vista do que Deus fez, porque foi uma vitória sobrenatural que Deus deu ali, né? Porque deu um estrondo, eles entraram em pânico, saíram todos correndo, e ainda por cima, os filisteus devolveram as cidades que eles tinham tomado, esvaziaram as cidades que eles tinham tomado, saíram dos territórios de Israel, porque eles tinham invadido os territórios, estavam ali, tomando conta, né? Eles mesmo, por livre e espontânea, saíram e nunca mais eles entraram nos territórios de Israel. Não significa que eles nunca mais deram problema, mas lá na frente eles ainda deram problema. Tem gente que você bota para fora de casa, mas fora de casa ainda dá problema para você. Mas eles nunca mais entraram no território de Israel. Isso aqui nunca mais. Então aqui foi um momento de um livramento em que Israel aguardava há anos. Há anos. Tem alguém aqui aguardando uma coisa há anos? Um livramento? Baseado nessa palavra, eu quero dizer para você, se você tomar a tua posição, tomar a tua atitude, se colocar no lugar de humildade, se consertar, se corrigir, Deus vai fazer na tua vida além do que você imagina, além do que você crê. Esse é o Deus que nós servimos. Porque Israel teve, querido, restituição, os territórios, as cidades, se livraram dos filisteus. Quem aqui gostaria de se livrar de alguém? Ninguém, aqui é todo mundo santo. Não é? Deus livrou eles dos filisteus. Deus deu um rumo aos filisteus. Né? Alguns dos israelitas correram atrás, porque tem gente que não, eu vou lá e vou pisar, vou. Não tem gente assim? Não. Então aqui, querido, primeira coisa, primeiro ponto, eu já tenho que ir para prosseguir. E aí, Samuel, que era o líder de Israel nessa ocasião, Israel ainda não tinha rei, então Samuel, ele fez questão de expressar a sua gratidão a Deus. Ele fez questão de reconhecer que aquele momento tinha sido um momento muito especial, um momento que Israel se uniu, um momento que toda a coletividade foi favorecida. Não foi o umbigo de ninguém que foi favorecido, mas toda a coletividade foi favorecida. Um momento que foi um momento de restituição para Israel. Então ele fez questão, né? Ele fez questão de colocar uma pedra, ele fez questão de dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Né? Ele quis marcar esse momento, como que para dizer, olha, nós conseguimos o que nós conseguimos, não foram pelos méritos nossos, não foi porque nós fizemos o que fizemos, nós conseguimos o que conseguimos porque Deus nos ajudou, com a sua misericórdia, com a sua compaixão, com a sua fidelidade. Queridos, isso aqui é uma coisa que nós, que estamos aqui, queridos, também temos que reconhecer. Se essa igreja, no meio de uma pandemia, está aberta, fazendo o que ela faz, pagando aluguel, pagando luz, gastando tanta coisa, nós estamos aqui, queridos,
porque o Senhor tem nos ajudado. Presta atenção, você que tem comércio, você que tem trabalho, e você tem sobrevivido. Você não quebrou, você não faliu, as entradas diminuíram, mas você está vivo, você tem sobrevivido. Deus tem te ajudado, Deus Ele tem nos ajudado, Deus tem ajudado a cada um de nós. Queridos, olha só, temos pessoas aqui no nosso meio que tiveram Covid, várias, não precisa levantar a mão, senão as pessoas vão sair de perto de você, então não precisa levantar a mão. Mas nós temos pessoas aqui, queridos, que já foram internadas, sobreviveu. Sabe por que você sobreviveu? Porque Deus te ajudou. Deus te ajudou. Então nós hoje, quem é que está com saúde aqui? Diga amém. Meu irmão, você está com saúde para trabalhar, para vir à igreja, para fazer o que você faz, porque Deus tem te ajudado. Amém? Deus tem te ajudado. Então anima alguém que está perto de você. Meu irmão, Deus tem te ajudado. Você tem passado por dias difíceis, você tem passado por dias de aflições, nem se tudo está saindo como você queria que saía, no entanto você está vivo, você não morreu, você está vivo, e está vivo porque Deus te ajudou. Essa igreja está viva porque Deus tem ajudado essa igreja, a nossa família está viva porque Deus tem ajudado, minha gente. Amém, queridos? É para você ter muita gratidão a Deus por você estar aqui. Tem gente que esteve já aqui e hoje não está mais. Mas Deus tem nos ajudado. Não é a gente vem para a igreja não para reclamar, querido. Reclamar não. Vem para a igreja para agradecer. Como é que a gente tem conseguido? Deus tem nos ajudado. De vez em quando Ele dá um estrondo aí e alguma coisa acontece. Amém, queridos? Então hoje, se a tua casa está de pé, se o teu casamento está de pé, se o teu comércio está de pé, se o teu negócio está de pé, você está fazendo o que você está fazendo, vendendo aí as suas Natura, vendendo aí os seus perfumes, vendendo seja lá o que for, é porque Deus tem te ajudado. É claro, tem o seu trabalho, é claro, tem a sua capacidade, a sua habilidade, mas acima de tudo isso, Deus tem nos ajudado. Amém? Eu gosto porque ele falou, né? Ele falou assim, até aqui o Senhor nos ajudou. A gente perde o versículo, né? Até aqui nos ajudou. Não é até aqui Deus me ajudou. Ah, fui eu. Tem gente que é assim, né? Ah, fui eu. Foi você coisa nenhuma, rapaz. Deus te ajudou. Essa é a tua sorte, que Deus te ajuda. Então, primeira coisa que a gente vê, queridos, que Mispa foi um lugar de apoio, de colaboração, de conserto, de restauração, de restituição, mas Mispa também foi um lugar de muita gratidão. Nós temos que agradecer muito, queridos. O Pablo, aqui durante o louvor, ele falou bastante de gratidão, não sei se você percebeu, mas eu que já estava ligado naquilo que eu ia ministrar, eu percebi. Então nós hoje, queridos, temos que agradecer muito a Deus. No meio de uma pandemia estamos vivos, no meio de uma pandemia estamos trabalhando, no meio de uma pandemia, estão fazendo aquilo que nos é possível fazer. No meio de uma pandemia, estamos com a igreja aberta. Então, nós temos muito para agradecer. É o momento para você levantar a tua mão aí e agradecer. Agradecer, dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado,
porque o Senhor tem me ajudado, tem ajudado a minha casa, tem ajudado a minha família, tem ajudado o meu comércio, tem ajudado as minhas vendas, tem ajudado o que eu tenho feito. É um motivo para você agradecer, porque o Senhor tem te ajudado. Uma salva de palmas ao Senhor. Agora, para terminar, queridos, essa mesa aqui também, e essa mesa aqui, que eu quero dizer, essa mesa é um memorial para nós também? Não é mesmo, queridos? Quem foi que instituiu esse memorial? Jesus. Ele disse, fazer isto em memória de mim. Fazer isso para vocês se lembrarem do que é que eu fiz por vocês. Fazer isso para vocês se lembrarem da salvação que eu paguei com o meu sangue por vocês. Amém, queridos? Quem de mim se alimenta por mim, viverá, disse o Senhor Jesus. Então, querido, nós, nessa mesa que nós temos aqui à nossa frente, nós temos a fonte de todas as coisas que nós precisamos para a nossa vida. Na presença de Jesus, na obra que Ele fez, naquilo que nós estamos representando, Ele mandou fazer isso até que Ele voltasse, para a gente se lembrar o que Ele fez por nós. Então essa mesa, de uma certa forma, ela traz para nós salvação, ela traz para nós cura, ela traz para nós livramento, ela é a fonte de todos os recursos. Deus é o Deus de todo ouro e de toda prata, não tem o que Ele não tenha para trazer a provisão e a providência. Então, querido, essa mesa está aqui nessa manhã para nos lembrar isso, né? Para nos lembrar que Jesus já fez tudo por nós, que a obra dele foi perfeita, a obra dele foi completa. Não é que nele nós podemos encontrar salvação, cura, restauração. Quando eu dizia para vocês aqui no princípio, de que hoje é um dia que muitos milagres podem acontecer, porque eu já participei, queridos, de muito culto de Santa Ceia, em que milagres aconteceram. Não é? Culto de Santa Ceia, que uma pessoa que não tinha um pulmão, e começou a respirar bem, no dia seguinte foi ao médico, e tinha lá os 2 pulmões no lugar. Já participei de uma Santa Ceia, de uma mulher, que não tinha mais ovário, que já tinha tirado os ovários, e num culto de Santa Ceia, depois de um culto de Santa Ceia, ela descobriu que estava grávida. Mas a mulher não tem ovário. Então, queridos, quando a gente entra em contato com o cálice, com o pão aqui, é um momento que a gente, de muita intimidade com o Senhor, aonde Ele tem a liberdade de operar o que Ele quiser, restaurar a nossa vida, trazer provisão. Então, querido, participar dessa mesa, nessa manhã, pode operar grandes milagres na nossa vida. Esse texto aqui é bom porque ele nos antecede, ele antecede para nós, porque fala de conserto, fala de colaboração, de apoio, fala de reconhecer coisas que precisam ser corrigidas. Então esse é um texto que nos prepara, né? Limpa teu coração. Quando você vai ao dentista, e quando você está com uma cárie lá, o dentista não mete massa, não. Ele mete o motor. Ele faz uma limpeza. Não é? E às vezes, querido, é o motor do Espírito Santo que tem que trabalhar na nossa vida. Tirar essa raiva que está dentro da gente, esse ódio, essa birra, essa pirraça, essa ranzinza. Muitas pessoas aproveitam esses negócios, esse tempo de pandemia, para questionar Deus, questionar o amor de Deus. Como que acontece isso?
como que acontece aquilo? A palavra de Deus diz que tem coisas que nos foram reveladas, tem outras estão encobertas. Deus é que tem a resposta. Nós não temos todas as respostas. É por isso que a gente vive pela fé. Fé nas promessas de Deus. Então Deus deixou uma promessa, Jesus, fazer isso em memória de mim. Então essa manhã, querido, pode ser uma manhã de restauração, de cura, de livramento para a sua vida. Amém? Para a sua mispa. Mispa pode ser a sua própria vida, a sua casa, a sua família, seu comércio, sua profissão, não é? Que ali seja um lugar de união, de colaboração, de boa vontade, de boa disposição. Né, querido? Para fazer as coisas juntas, tem que ter boa vontade. Tem que ter boa disposição. Tem que ter paciência. Tem que ter longanimidade. Porque gente é complicado. Você não conhece não, né? Gente é complicado. Então Deus precisa nos ajudar. E limpar nosso coração de tudo aquilo que possa estar atrapalhando. E o mais, quem faz é Deus. Então, queridos, nós vamos fazer assim. No primeiro momento, nós vamos distribuir o pão e o cálice ao mesmo tempo. No primeiro momento, nós vamos orar, pedindo a ajuda do Espírito Santo para nos limpar, nos purificar, para confessar nossos pecados, nossos arrependimentos, porque era isso que Israel estava fazendo, de joelho dobrado, clamando por arrependimento e também fazendo ações, tirando as colunas, tirando os ídolos. Tem coisa que você tem que tirar da tua vida, tem que tirar da tua casa, não é? Coisas que você precisa se livrar daquilo. Israel estava fazendo isso, e Deus deu uma vitória estrondosa para Israel. Então, no primeiro momento, a gente vai se pedir perdão, e no segundo momento, que nós tomarmos do cálice, nós vamos... Tem gente aqui que precisa da ajuda do Senhor. Até aqui Deus tem te ajudado, mas tem situações que estão difíceis para você. Exatamente como os filisteus, coisa de anos, eles já tinham perdido cidades, eles já tinham perdido territórios. Tem alguém aqui que já perdeu dinheiro? Ninguém. Né? Talvez alguns de nós, queridos, estamos numa situação difícil hoje. Está difícil hoje no meio da pandemia, porque já estava difícil antes, minha gente. Não é verdade? Já estava difícil antes da pandemia, agora com a pandemia. Mas nós temos um Senhor que nos ajuda. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor. Então nós vamos distribuir o cálice, nós vamos distribuir o pão, você vai receber. Primeiro a gente utiliza o pão, depois a gente utiliza o cálice. É um material todo esterilizado, é um material todo tratado com o máximo cuidado. O pastor Rafael tem cuidado disso com carinho. Então, você receba e nós vamos participar. Você pode pegar o pão, né? Aliás, soltar, tirar um do outro. A palavra que vem ao meu coração, queridos, é conserto. Israel estava fazendo um conserto com Deus. E nós, às vezes, querido, temos que ter o nosso momento de conserto. De conserto com Deus. De conserto com pessoas. De conserto com a família. Existem momentos que nós precisamos consertar para que Deus possa dar mais do que Ele já tem dado. Porque Ele sempre quer dar mais.
Mas às vezes somos nós os grandes impedimentos para o mais que Deus quer trazer. Então você pega o pão e nós vamos pedir perdão, confessar, se arrepender. Cada um vai fazer a sua própria oração, porque cada um sabe a vida que tem levado. Cada um sabe o que tem enfrentado. Cada um sabe o que é difícil para você. Às vezes aquilo que é um problema para você, para o outro não é problema nenhum. Então, Pai querido, nós que estamos nas mãos com esse pedaço de pão que representa teu corpo, foi ali que o Senhor fez uma obra completa, uma obra perfeita de salvação. Ali estavam as nossas dores, ali estavam as nossas enfermidades, ali estava até essa pandemia, estava ali. Então, Pai, nós clamamos, não é, os benefícios da obra perfeita que o Senhor trouxe. Em primeiro lugar, te agradecemos pela nossa salvação. Obrigado, Jesus, porque o Senhor entrou na minha vida. O Senhor me tirou, assim como Saul foi tirado do meio das jumentas do seu pai, o Senhor tirou cada um de nós de um tremedal de lama. Uma vida errada, perdida, desorientada, louca. Alguns de nós estávamos em rota de colisão, e o Senhor nos resgatou, nos tirou e nos deu uma nova vida. Muito obrigado, Pai, pela nossa salvação. Obrigado pelo teu senhorio. É o teu senhorio, pelo poder do Espírito Santo, que me mostra, que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, Pai, com esse pedaço de pão, representado aqui nas nossas mãos, nós queremos te pedir perdão, Pai, por tantas coisas erradas que nós ainda fazemos. Apesar de termos uma vida contigo, te conhecer, às vezes a nossa boca se abre e ainda diz coisas que não deveria dizer, pensamentos, às vezes abrigamos sentimentos de ódio, de raiva, de rancor, de implicância com uma pessoa, de birra, às vezes de birra até com Deus, com a igreja, com aqueles que representam a igreja. Então, meu Pai, que essa manhã seja uma manhã de conserto para todos nós. Conserto com o Senhor, que alguns de nós saímos aqui com a disposição de se consertar com alguém. Sim, meu Pai, porque teu Espírito é um Espírito de reconciliação, é um Espírito de amor, é um Espírito de poder, não é um Espírito de divisão, de discórdia, de desunião. Nos ajuda, Pai, porque o desafio de alguns de nós é grande. Então, meu Pai, perdoa os nossos pecados. Você se sente culpado, acusado, condenado, talvez pela tua própria consciência? Peça perdão a Deus. Peça o perdão de Deus. Perdoe aquela pessoa que te magoou, aquela pessoa que te xingou, que te distratou. Libera o perdão para aquela pessoa. Peça perdão a Deus por aquela pessoa que você magoou, que você feriu, que você atingiu com as suas palavras. Queridos, estamos aqui nessa manhã, ao redor dessa mesa, para fazer conserto. Conserto é tirar o pé daquilo que tem aparência de mal. Conserto é mudança de atitude com o pecado. Então, meu Pai, muito obrigado, Jesus. Agradeça, Jesus, pela obra que Ele fez. Agradeça. Obrigado, Jesus. Ao participar desse pão, que milagres aconteçam na vida de cada um de nós. Nós abençoamos esse pedaço de pão e participamos dele no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode participar do pão. Aleluia. Queridos, eu quero me ater ao texto
Se você pega aqui, você vê que Samuel estava reunido com Israel, orando a Deus, se consertando com Deus, porque tinha algo que estava insustentável: a opressão dos filisteus. Os filisteus tinham invadido cidades, tomado territórios. Era uma situação de anos. E Samuel, ele dirigiu um grande movimento ali de oração que provocou uma grande vitória. Então eu queria que você abaixasse a sua cabeça, trazendo isso para a sua vida, aplicando isso nas questões que você enfrenta. Qual é a situação que você já carrega? Quem sabe há anos. Você, em vez de ver as coisas melhorarem, parece que elas estão piorando. É uma cidade, é outra cidade que vai sendo tomada, é outro território que vai sendo tomado. A impressão que você tem, que em vez de você ganhar, você está perdendo. Tem alguma coisa que está como que fugindo da tua mão. Está indo embora. E você tem clamado, você tem orado. Foi essa situação, querido, o contexto aqui. Parecia para Israel que não havia mais solução. Alguns de nós, querido, vivemos situações que, se Deus não agir, o que será de nós? Então eu queria que você colocasse, nessa hora em que você vai participar do cálice, essa situação que você diz: Deus, eu preciso muito da sua ajuda. Primeiro você agradece, porque muito Deus tem te ajudado. Em vez de entrar já pedindo, primeiro digo: obrigado, Senhor, o Senhor tem me ajudado muito. Eu tenho sido ajudada por Ti muito, Pai. Muito obrigado, Senhor. Se hoje eu estou vivo porque o Senhor me ajuda. Faz essa oração aí, meu irmão. Diga para Deus: Deus, se hoje eu estou vivo, é porque o Senhor me ajuda. Se hoje eu tenho uma casa, é porque eu me ajuda. Se eu tenho um emprego, é porque o Senhor me ajuda. Porque se eu tenho uma cama, é porque o Senhor me ajuda. Se eu tenho um teto, é porque o Senhor me ajuda. Se eu tenho um comércio, é porque o Senhor me ajuda. Se eu tenho dinheiro para pagar as minhas contas, é porque o Senhor me ajuda. Muito Deus tem nos ajudado. Mas talvez alguns de nós tenhamos uns filisteus, uma situação que você, em vez de ver melhorar, parece que piora. Coloque isso diante de Deus. Eu vou orar por você, eu vou interceder por você, e depois da nossa oração, nós vamos participar do cálice. Muito obrigado, Pai. Mais uma vez, nós queremos te agradecer, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. De maneira especial, quero te agradecer para a Igreja Nova Vida do Catete. Com tudo que ela já passou, o Senhor tem nos ajudado. As portas estão abertas, os músicos estão tocando, os cantores estão cantando, os intercessores estão orando, os introdutores estão trabalhando. Muito obrigado, Pai. O Senhor tem nos ajudado. E tem nos ajudado muito, Pai. Muito obrigado, Pai, pela fonte de renda de cada um aqui, pela casa de cada um aqui. Somos muito gratos a Ti, Pai. Mas nessa hora, Pai, queremos de maneira especial clamar pela uma manifestação poderosa do Senhor em determinada situação que te apontamos nessa hora. Aponte para o Senhor a situação em que você parece que só está perdendo território, perdendo cidade, perdendo espaço. Coloque isso diante do Senhor e nós vamos orar. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor hoje é o mesmo. O Senhor não muda. Da mesma maneira como o Senhor se moveu com Israel, o Senhor se move hoje com a Igreja de Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, meu Pai, alguns talvez aqui estejam colocando
situações de doença, situações financeiras, situações familiares, situações pessoais, desafios pessoais, lutas pessoais. Pai, colocamos e te pedimos, nos ajuda, Pai. Assim como o Senhor já nos ajudou com tantas coisas, nós temos muitas pedras, Pai, para glorificar Teu nome, exaltar Teu nome, por muitas coisas que o Senhor já nos deu e nos ajudou. Nos ajuda também, Pai, nessa situação presente. Ajuda, Pai, a nos livrarmos dessa pandemia. Ajuda a nos livrar tudo que está nos prendendo dentro de casa. Nos ajuda a nos livrar dessa doença. Nos ajuda a ter saúde. Nos ajuda a ter trabalho, a ter emprego, a ter provisão, a ter recursos. O Senhor é o dono do ouro e da prata. Nos ajuda, Pai, a ter paz, a ter sossego, a ter alegria. Ouve a oração dessa mulher, Pai. Escuta o que essa mulher está falando, Pai. Escuta o que esse homem está falando, Pai. Ouve a oração dele, ouve a oração dela. E responde além, Pai. Responde além do que ela crê, além do que ele imagina, além do que ele espera. Faz algo que vá muito além das suas expectativas. Levantamos esse cálice e te agradecemos, Pai. Obrigado, Jesus. Teu sangue precioso nos comprou a vitória. Nós abençoamos esse cálice e participamos dele no nome de Jesus. Amém. Pode participar do cálice. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória. Glorifica o nome do Senhor. Bendiga o nome do Senhor. Aleluia.